Aí, pessoal, hoje está muito legal essa conversa aqui. Tipo, não tem hora para terminar. É, vamos. A gente estava falando sobre a questão de economia para desmistificar essa questão, né? Que não é tão. As pessoas, quando vê o ministro da Economia e Planejamento, ou só agora que o ministério foi dividido, então, quando vê o ministro da Economia falar alguns termos técnicos, a pessoa pega, desliga a TV. E a gente está do lado aqui de um professor que eu acho que deve ter colocado a mão na Bíblia dele de formação, e eu acho que você, Haroldo, você deve ter falado assim: a partir de hoje, eu, como economista, vou fazer o que todo mundo deveria ter feito. Não é para Faria Lima, é para a maioria do povo entender. Então, por exemplo, também se você não fosse professor, Haroldo, você também estaria dando palestra lá para Faria Lima, porque eles falam uma outra linguagem. O povo, que a maioria, não são apenas 100 pessoas, né? Milhões de pessoas, fala uma linguagem do que você ensina na sala de aula. Então, vamos só finalizar essa parte, Haroldo, para a gente finalizar nossa conversa geral da questão econômica. O sentido para você de dar aula de economia é muito mais que só ficar falando tecnicamente, né? Exatamente. Então, que nem a gente estava falando, a economia, ela precisa ser alguma coisa para, não para espantar as pessoas, mas para trazer as pessoas para dentro do campo econômico, para elas deixarem de ser como que eu posso dizer, gente? Para elas se transformarem no sujeito da situação, porque tem um termo do Karl Marx chamado fetiche, né? Então, o Karl Marx fala que que é o fetiche para ele? É o poder que as mercadorias têm sobre as pessoas, né? Que a mercadoria, as coisas, que a mercadoria não, que as coisas. Porque o que é mercadoria aí dentro do termo econômico? Mercadoria é tudo aquilo que a gente coloca por vender. Então, por exemplo, se eu planto um pé de jabuticaba no quintal, e eu pego a jabuticaba e vou dar para os vizinhos, sabe? Que é a jabuticaba. Se eu pego a jabuticaba e vou vender, ela passa a ser mercadoria, tá? Então, nosso sistema econômico é um sistema de economia de mercado. É um sistema de economia. Então, tudo, certo? Ah, o mercado, inclusive, a nossa força de trabalho. E nós só vamos conseguir, porque tem um termo também, Adevandro, e aí entra nessa questão que você falou, que quando esses economistas falam, as pessoas correm porque ninguém entende, mas tem um termo chamado empregabilidade, né? Empregabilidade. Aí tem livros lá explicando com 160 páginas, 200 páginas, o que é empregabilidade. Então, o que é empregabilidade? É um termo, eu costumo falar com meus alunos, é um termo que os economistas criaram, certo? Para explicar de forma difícil aquilo que é fácil. O que é empregabilidade? É a capacidade do ser humano de estar inserido no mercado de trabalho. E como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar ou como empregado, ou como autônomo, ou como empresário. Não existe outra forma. Ah, professor, Haroldo, mas não tem um trabalho voluntário? Tem, tudo bem, é outra história, tá? Mas tirando o trabalho voluntário, né, a filantropia, né, no mercado de trabalho, ou eu vou ser empregado, ou eu vou ser autônomo, ou eu vou ser empresário. E quando eu falo de autônomo, eu vou exercer uma profissão é, popular, certo? Que não é regulamentada por lei, ou eu vou ser um profissional liberal com profissão regulamentada, que é essa que tem o conselho ao qual você faz parte e que, sabe? Então, essas coisas a gente precisa saber, né? Então, e dentro do campo econômico, certo? A pessoa precisa aprender, certo? Coisas
para poder proporcionar uma vida boa para ela. E aí tem que começar lá com a criança. Esses países que nós citamos agora há pouco, certo? Tem aula de economia no pré, no prézinho. Então, economia é uma coisa que a pessoa tinha que aprender quando ela está começando a ser alfabetizada, certo? E aí já vai cair no campo filosófico também, certo? Porque muitas pessoas não gostam de filosofia, como muitas não gostam de matemática e como muitas não gostam de economia por causa do professor. Aí eu vou ferrar todo mundo. Se você não ficar quieto, eu vou dar uma prova surpresa. Ah, isso aqui não é para você, isso aqui é só para os inteligentes, não sei o quê, não sei o quê. E por que que eu estou falando isso? Porque tem um autor norueguês, olha só quantas vezes eu citei a Noruega, certo? Eu estava conversando com um amigo, amigo não, com um colega, que vai começar a dar aula na FIEC esse semestre, que trabalhou na Petrobras. E aí eu perguntei para ele se ele conhecia a Statoil, ou a Equinor, que agora mudou o nome para Equinor. Ele falou, eu conheço, ele é da área, conhece, que é uma empresa norueguesa, que é a petroleira norueguesa, que é uma das maiores do mundo, que inclusive está comprando vários campos de petróleo aqui no Brasil, várias chamada Equinor. Ela foi criada em 1965, se não me falha a memória, que foi quando a Dinamarca, a Noruega foi transformada, transformada nessa potência que é hoje. E eles vieram aqui aprender com a Petrobras como que fariam para criar uma empresa petrolífera que hoje é uma das maiores do mundo. É uma outra história que a gente pode conversar num outro momento. Mas, enfim, esses assuntos, mas por que que eu estou falando isso? Porque tem um escritor norueguês. Ai, como eu esqueço o nome, meu Deus do céu. Jostein Gardner. Jostein Gardner, que era professor de filosofia do ensino pré ou inicial. Ele tem um livro muito famoso que eu indico para todo mundo, chamado O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia, do Jostein Gardner. Ali as pessoas ali a pessoa tem o primeiro contato com filosofia e vai aprender a amar a filosofia e dentro disso ela vai aprender os conceitos básicos para poder viver bem e aí vai entrar conceitos econômicos, tá? E aí a gente tem um projeto, por exemplo, dentro do Conselho de Economia, que é muito difícil de implantar, de levar esses conceitos básicos de economia para as escolas, para a pessoa aprender a gostar e ver que não é bicho de sete cabeças. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fala assim, mas por que que eu preciso aprender economia? Aí tem várias razões, tá? Mas a primeira delas é que para a gente entender um pouco do mundo que a gente vive e conhecer um pouquinho das coisas. A segunda é que, entendendo um pouco de economia, a gente vai ter mais clareza das coisas e mais certeza das nossas tomadas de decisões. Aí entra a matemática financeira, aí entra a análise do por que que eu vou comprar isso aqui, se eu vou comprar ou alugar, se eu vou fazer não sei o quê, se eu vou... E a terceira, Adevando, e a mais importante, a terceira e a mais importante é que, conhecendo um pouco de economia, a gente vai ter mais clareza do potencial econômico político da questão macroeconômica e a gente vai ter aí mais certeza na hora
da gente escolher os nossos representantes. Uma das coisas que eu falo bastante nas minhas aulas de economia é a questão política, mas não a política partidária, mas aquela política aristotélica lá que vem da questão da ética também, que o que é política? Aí tem também um escritor, poeta, filósofo, autor, não sei se ele é alemão, chamado. Eu sempre esqueço o nome, mas daqui a pouco eu lembro, tá? Ele fala assim, que ele trata do analfabeto político, que ele fala que o analfabeto político, o pior, ele fala que o pior analfabeto que existe é o analfabeto político. Ele fala que o analfabeto político não sabe que o preço do arroz, do feijão, da batata, do aluguel e do salário dele são todos preços formados por decisões políticas, tá? Aí ele fala que o analfabeto político tem orgulho de bater no peito e falar assim: eu não gosto de política. E por causa desses analfabetos políticos, daqui a pouco eu lembro o nome dele, por causa desses analfabetos políticos, é que existem os larápios, tantos larápios na política, fazendo demagogia e fazendo o que faz, certo? E o Aristóteles, que ele fala assim, o que é a política? É a arte da convivência. É a arte da convivência com o contraditório. É a arte da concessão. É a arte da concessão. Aí eu falo a questão assim, olha, partidos políticos, independente se é A ou B, se é mais liberal ou mais social, vai ter pessoas incompetentes, vai ter pessoas mentirosas, vai ter pessoas honestas, vai ter pessoas desonestas. Sempre lembrando que honestidade não é virtude. Honestidade é obrigação. E aí, você vai escolher. Ah, mas eu não gosto de ninguém. É uma oportunidade que você tem de se colocar à disposição. Se ninguém presta, vai lá. Haroldo, deixa eu fazer uma pergunta capciosa para você aqui em relação à honestidade e economia. É, no mundo de hoje, a economia e a honestidade andam junto? Então, Adevandro, essa questão, porque a diferença do mundo de hoje. Eu estou falando do mundo de hoje. Exatamente, mas ó, a Eu não estou falando, diferença do. eu não tô falando dos princípios que o seu pai, uma pessoa humilde, Não, simples. eu entendi, eu entendi. Eu estou Mas falando olha hoje. só, sim, a diferença do mundo de hoje para uma outra época é que a gente tem recursos tecnológicos mais eficientes. Só isso. Porque o caráter é o mesmo. Certo? Caráter é o mesmo. Então, por exemplo, a gente tem pessoas honestas e pessoas desonestas em qualquer campo da vida. É na igreja, é na escola, é na política, então, é que nem aquela questão da ocasião e o ladrão. Aquela pergunta que você fala assim: a ocasião faz o ladrão? Não, não faz. A ocasião faz o roubo. A ocasião faz o roubo porque o ladrão já existia. O ladrão, se ele percebeu? Então, essa questão, certo?
Haroldo, lembrei do negócio. Quem veio primeiro, o roubo ou o ladrão, né? Então, exatamente. Quem vem primeiro rouba, sabe? É claro que o ladrão vem primeiro, certo? É. Sabe? Então, Ele só está esperando uma oportunidade, né? Só está esperando uma está oportunidade. tá só esperando uma oportunidade, certo? Então, olha, a economia, porque o que que é uma decisão econômica? Qualquer decisão, Evandro, qualquer decisão, ó, qualquer decisão que a gente toma é uma decisão econômica, certo? E qualquer decisão tem um custo, certo? Que é o tal do custo de oportunidade. Por exemplo, nós estamos aqui agora. Você decidiu me convidar. Foi uma decisão econômica. Eu decidi aceitar. Para estar aqui agora, nesse momento, nós deixamos de fazer uma série de outras coisas. Aí vem Então, aquele negócio, né? Realmente, tempo é dinheiro. tempo é vida. E o dinheiro? Então, o dinheiro, para conseguir o dinheiro, a gente vai despender de um pedaço da nossa vida. Foi bem colocado isso para você, isso que você colocou, Evandro, foi bem colocado, por quê? Porque o dinheiro, ele tem que ser, isso aí também a gente trata em economia, ele tem que ser algo que venha a nos proporcionar uma vida melhor, não nos tornar mesquinhos ou destruir a nossa vida. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, que construiu ao longo da vida e que não usufruiu de nada e que afastou a família, afastou as pessoas que eles mais amavam, mas amavam não, que era mais importante para eles, que agora, no final da vida deles, essas pessoas os colocaram como incapaz, ou colocou num asilo, ou contrata um cuidador, uma cuidadora, pagando uma miséria para essa pessoa, aí essa pessoa vai descontar tudo nele. E Entendi. quando ele morrer, esse patrimônio vai servir de discórdia, que um vai acabar, talvez até matando o outro. Então, para que serviu esse dinheiro? Percebeu? Tá? Então, a gente tem que entender, então, a gente mostra na economia que tempo é vida, que, porque se nós pegarmos, quer ver, tem até, eu não lembro de cabeça, mas tem até uma pergunta, fala assim, olha, é, quanto que você quer ganhar hoje? R$ 1 milhão? Ou R$ 1 por cada minuto durante o ano? Alguma coisa assim, sabe? E aí faz uma conta para poder ver, sabe? Mas é isso. A economia ensina isso aí. Então, é eu administrar aquilo que é mais importante na minha vida, que é o meu tempo, Deixa eu fazer certo? uma síntese. Deixa eu fazer uma síntese. Aproveitar de você aqui na área de economia e vai ser meu eterno professor. Haroldo, Imagina. Haroldo, eu falei que tempo é dinheiro. A partir de agora, tempo é vida que proporciona ao ser humano trabalhar para conseguir dinheiro e usufruir do mesmo. Sim, sim, porque é assim, é assim, olha, a gente vai ou é, como que eu posso dizer? A gente vai desenvolver talvez a nossa força física ou a nossa habilidade intelectual, certo? Trabalhando nisso, ou então a nossa capacidade empreendedora, certo? Porque tem muita gente que tem o dom, fala assim, pô, mas tudo que essa pessoa toca vira ouro. Por quê? Porque ele tem uma capacidade incrível
de fazer negócios, né? Que é uma capacidade empreendedora, e outras pessoas não têm essa capacidade. Então, a pessoa fala assim, então, por exemplo, eu não quero ficar rico, né? Porque o conceito de riqueza também é um conceito muito subjetivo, né? Conceito de riqueza é subjetivo, porque fala assim, vamos pegar o caso do Barço, Luiz Barço Filho, tem um patrimônio lá de 4 bilhões de dólares, tá? 4 bilhões de dólares, está lá entre os 150, sei lá, 70, não sei quantos, mais ricos do Brasil, certo? Só que o Barsi, você encontra com ele, é uma pessoa que anda de camisa de calça jeans, camisa polo, certo? Anda com um carro normal, sabe? Mora há mais de 20 anos, ele fala, no mesmo apartamento em São Paulo, claro que é um apartamento de 300 metros quadrados, com cobertura, não sei o quê, mas é uma pessoa, sabe? Aí fala assim, bom, mas então por quê? O que que o Barsi quer mais da vida? Ele fala assim, eu me realizo no meu trabalho. A filha dele, depois, se você puder ver, a Luísa Barça, é uma menina de 27 anos, 30 anos, que já é uma grande investidora também no mercado de capitais, que ela conta que quando ela tinha 10, 12 anos, 15 anos, ela era uma menina assim como qualquer outra. Enquanto as pessoas vão esbanjar, você pega lá o pagodeiro, o jogador de futebol, o piloto de Fórmula 1, aquela pessoa. Então, sabe, vai ostentar, né? Então eu tenho lá casa não sei do que, não sei quando. Essas pessoas falam, não, vou viver bem, só vou dar. Então, você vê que o conceito de riqueza é muito complicado, é um negócio, sabe? Então, a gente tem que aprender isso. A economia tem que ser alguma coisa para poder ensinar a pessoa não a ficar rica, mas a viver bem. A Muito viver bom. bem. Então, por exemplo, fala assim, porque eu tenho meu crachá aqui, eu sou o gerente, o supervisor, o superintendente, o CEO da empresa tal. Eu sou não sei o que lá. Não, eu sou professor. Eu sou professor. Não, eu sou professor. Eu sempre tive esse cuidado. Eu sou professor. Quer que eu fale que eu sou professor? Tá ok, então pague para mim que eu vou divulgar. Tá? Porque, eu sou gerente, superintendente, supervisor, diretor da empresa tal. A empresa vai lá e aí? O que você é agora? O que você é agora? Você não é mais ninguém. Então, uma das coisas que a gente diz, vamos fazer, eu tenho que ser uma pessoa melhor, uma pessoa. Eu sou professor. Atualmente, eu estou lecionando em tal lugar. Eu sou diretor financeiro. Atualmente, eu trabalho na empresa tal. Percebeu? Entendi. Então, eu tenho que ter humildade. Porque senão, daqui a pouco o cara me manda embora. Está cheio de filme, É, tá cheio de filmes aí ensinando isso. A pessoa acaba com a vida. Por quê? A pessoa era arrogante. A pessoa, sabe, muitas vezes a gente vê na rua aí, a maior parte desses carrões aí de 300, 400 mil, certo? Está tudo financiado em 60 parcelas. Muitas vezes a pessoa perde o emprego, sabe? Já tem que mudar daquele condomínio, tem que tirar o filho daquela escola, a esposa não vai mais naquele salão, aí dá uma desagregação familiar, a pessoa fica sozinha. Por quê? Porque se tornou escravo do dinheiro, se tornou escravo da ostentação, se tornou, sabe? É o ter, não o ser. E o grande desafio da economia, dessa economia que eu defendo, dessa ciência econômica que eu defendo, é uma ciência econômica para transformar o ser humano numa pessoa melhor. eu quero E também fazer uma aí, defesa aqui. Quero fazer uma defesa. Quero fazer uma defesa. A minha defesa é o seguinte: é, vamos fazer uma próxima resenha exclusivamente para falar de economia, porque você viu que a gente precisou de vários blocos para chegar nesse assunto específico. Então, ó, a gente está e você finalizando. Oi. E você fala de economia o tempo todo quando você está interagindo. Você fala o tempo todo de economia. Porque é assim, ó, quando a gente vai estudar ciência econômica, a gente tem quatro partes, né? A gente tem, é, tirando aí eu estou descartando a economia comportamental,
Que o que é economia comportamental? Que nem eu falei para vocês, para você, é a forma como a gente toca a nossa vida. Todo mundo, independente de qualquer situação, ele tem uma economia comportamental. Tá? Agora, aí, partindo para o campo da ciência econômica, a gente tem a microeconomia, a gente tem a macroeconomia, a gente tem a economia internacional e a gente tem o desenvolvimento econômico. O que é a microeconomia? É eu e você, eu como consumidor, o Adevano como consumidor, a FIEC como uma empresa, o BAR ali como empresa, que é a entidade produtora, a outras empresas. Então, a gente vai ter, de um lado, para o processo econômico funcionar, a gente vai ter que ter essa interação micro, que é o consumidor, é o indivíduo e a empresa. Esse é um ramo. O outro ramo é a macroeconomia, que é o todo, que daí já entra a administração do município de Indaiatuba, né? Então, uma decisão macro, uma questão do Estado de São Paulo, Estado do Paraná, o Brasil, o Mercosul, Todo mundo. sei lá, os blocos. Então, tudo isso, questão macroeconômica. Depois a gente entra para a economia internacional, que são as relações, né? Que tem aquela pergunta assim, mas por que o presidente viaja tanto? O presidente viaja tanto para poder estreitar as relações econômicas com aqueles países para os agentes econômicos, empresários, fazer os negócios, tá? Então já entra para a economia internacional. Depois vem a questão do desenvolvimento econômico. O que é isso? Desenvolvimento econômico é você criar condições para poder melhorar a vida da sociedade. Aí entra aquilo que nós falamos agora, sabe? A questão principalmente da educação, certo? Para você ter aquela frase do Darcy Ribeiro, o Darcy Ribeiro que falava lá atrás, falava assim: vamos investir em escola agora, vamos investir em escola para a gente não precisar construir mais presídio daqui a 18 anos. Porque quando você não investe em escola hoje, você vai ter que gastar com construção de presídio lá na frente, certo? Então, a economia do desenvolvimento econômico é a gente criar condições e conscientizar o ser humano para a gente não precisar fazer isso. É isso, Adevano. Então, olha, se não for conversar, é isso, tá bom? Viu? Bom, você promete para mim que a gente vai continuar essa conversa? Pode fazer, a gente pode até gravar também, mas vamos num bar. Eu estou com uma vontade de ir no bar. Vamos no bar. Com certeza. Viu? E no bar. Não, peraí, deixa eu terminar. Já que você citou isso aí, eu vou terminar essa nossa conversa. Seguinte, melhor lugar do mundo é o bar. As decisões mais importantes. Se não fossem os bares, a gente talvez estaria lá na Idade da Pedra. Mas beleza, As ó. decisões. Professor, antes de a gente se aprofundar no bar, por favor, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, porque a gente só tem mais ou menos 2 minutos para finalizar tudo aqui, senão o vídeo corta. Por favor, Ok. agradeça quem o senhor tem que agradecer. Da minha parte, eu quero dar o meu muito obrigado pela sua presença. E logo, logo a gente volta a falar de outros assuntos, porque o que mais o senhor tem de conteúdo é assunto. Então, faça suas considerações. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a você, Adevano. Em primeiro lugar, eu não sou senhor, tá? Eu sou seu amigo. Agradeço a você por ter me convidado. E nos bares, nas mesas de bares, são tomadas as principais decisões. Ali tem pedido de casamento, ali tem finalização de negócio, ali tem uma série de coisas. E eu estou, nesse momento, eu me tornei professor de verdade por causa de uma mesa de bar
que é aquela história que eu contei para vocês, que o seu Helmut não veio numa sexta-feira, os colegas não quiseram ir comemorar, eu fui sozinho, escutei alguém falando que ia ter concurso na Prefeitura Municipal de Indaiatuba, ouvi alguém falando que ia ter concurso para professor, fui lá, fiz inscrição, prestei o concurso, passei, e o resto é história. Haroldo, muito obrigado e até a próxima conversa no bar. Tchau. Tchau, tchau. Agradeço, muito obrigado a você também por ter me convidado. Tchau, professor. Você não gosta que eu falo senhor? Então, tchau, professor. Tchau, tchau, professor.